Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à plataforma do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. Estamos aqui há mais de 5, 6 anos trazendo esses estudos para o seu lar, para a sua casa, para o momento de trabalho, para o momento de reflexão, mas também estamos ao vivo, né, todas as quartas-feiras, às 19h30, no Centro Espírita Augusto Silva. O mesmo texto é trabalhado tanto lá presencial, mas também é publicado todas as quartas-feiras no YouTube, para os que não podem estar presentes, ou que estão e depois querem, né, assistir também. Então, é muito bom essas ferramentas, quando a gente consegue bem aproveitá-las, essas ferramentas da atualidade, que tanto nos une, nos aproxima, muito bom. Sejam todos bem-vindos, então, ao Centro Espírita Augusto Silva, essa plataforma. Estamos estudando as cartas de Paulo, estamos numa carta de Paulo a Timóteo, e nós falamos dessa ferramenta, né, o YouTube, todo mundo teve que aprender a mexer com o Google Meet, com o YouTube, Zoom, são várias, né, as plataformas de qualquer idade, a gente aprendeu a se conectar, a se interagir, é uma plataforma da modernidade. Mas hoje a gente vai falar de uma ferramenta que era muito comum ao tempo de Jesus, ao tempo dos profetas antigos, profetas do Antigo Testamento, né, que são os vasos de barro. Os vasos de barro, eles eram utilizados tanto em famílias simples, quanto muito ricas, tanto para guardar alimentos, quanto para guardar tesouros. E aí nós vamos encontrar no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento muitas referências aos vasos de barro, ao oleiro. E nós vamos ver muita coisa disso porque era algo comum, então, era algo presente no dia a dia de todas as classes sociais do povo judeu. E aí Paulo de Tarso, assim como os evangelistas, vão falar dos vasos. Mas lembrando que eles vão falar porque eles só tinham o Antigo Testamento como referência. O Novo Testamento, ele foi escrito bem depois das pregações de Paulo, das lutas dos primeiros cristãos, né? Então, quando Jesus falou as parábolas, tudo que está nos evangelhos é inspirado no que Jesus falou, tanto as cartas de Paulo quanto os evangelhos, então está tudo lá no Antigo Testamento, então tem muita citação dos vasos e dos oleiros. E hoje a nossa passagem é uma carta de Timóteo, carta a Timóteo, que Paulo escreve para ele, alertando para que a gente seja um vaso de honra, de santificação e idôneo. Uma frase mais conhecida de Paulo sobre vaso é quando ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não na nossa. Então, porque os vasos eram usados também para guardar tesouros. Quem era muito pobre guardava os alimentos. Então, eles eram muito úteis, esses vasos. Então, nós vamos estudar muito essa questão do vaso e trazer para o nosso dia, né? Como a gente consegue entender esse vaso hoje. E o profeta Jeremias, que é um profeta que viveu no século 7 a 6 a.C., é um profeta que escreveu o livro de Jeremias e também escreveu as Lamentações. E ele traz uma parábola importante sobre o envio de Deus a Jeremias para que ele fosse na casa de um oleiro, que ele estava ali moldando os vasos e os vasos saíam imperfeitos. E aí aquele oleiro voltava com o vaso para tentar consertar e fazê-lo ele de forma útil, a forma como era realmente o vaso, né? Então, esse profeta, por isso que Paulo de Tarso fala tanto de vasos, porque era aquilo que eles aprenderam. Porque Paulo estudou muito, era um estudioso, ele sabia todo o Antigo Testamento, começo, meio e fim. Então, com certeza, ele estudou essa parábola de Jeremias, né? E outras muitas, e outras referências muitas a vaso, e entendeu que ele fala, né? Quando ele fala dos vasos, né? Que Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, o oleiro está modelando um vaso de barro, está no capítulo 18, lá do Antigo Testamento. Era só isso que Paulo e os discípulos sabiam, né? Eles não tinham as parábolas de Jesus ainda, eles iam começar a escrever e redigir esses textos, né? Então, quando o vaso não saía como ele queria, ele amassava o barro e começava de novo. Então, essa parábola, quando está lá no livro, os judeus, né, e Paulo, como ainda Saulo, um rabino, o que eles estudavam? Que Deus tem poder sobre nós, assim como o oleiro, ele está nos moldando, né? Então, e que ele falava que era muito perigoso ter desobediência. Quando aquele vaso ficava errado, né? Presta atenção, que esse vaso não está aceitando ser moldado pelo oleiro. Tipo assim, o vaso tem que obedecer ao oleiro.
E aí, nesse tempo da parábola de Jeremias, o povo judeu estava desobedecendo, estava se transviando pelos erros, pelos vícios, tanto é que vem o cativeiro da Babilônia, né? Então, se a gente traz para hoje, para nós, né, Jesus é o oleiro, ele restaura os nossos vasos quebrados, nos convida a refazer nossas vidas, e Paulo, inspirado, com certeza, nessa parábola e em muitas outras, e no dia a dia, escreve para Timóteo: ó, Timóteo, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso, mas um vaso usado para honra, um vaso santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda obra, porque nós vamos ler a carta de Timóteo. Deixa eu pegar aqui para falar certinho o texto e o versículo, mas é a segunda carta de Timóteo 2:21. Antes dessa passagem, Paulo está falando que tinham muitos vasos. Eram muitos tipos de vaso. Alguns vasos para honra e alguns para desonra. Aí ele está falando: Timóteo, vamos garantir o nosso vaso para honra, santificado e idôneo, né? Para o uso do Senhor e preparado para toda a obra, né? Então, ele fala da purificação, ele fala da honra, ele fala de sermos idôneos. Então, isso tudo que a gente vai refletir aqui junto. Então, quando ele vai falar do vaso de barro, primeiro, hoje a gente pega o vaso de barro e a gente traz para o nosso dia a dia, que é para o nosso corpo físico, não é? Porque o vaso ali, ele está falando para o vaso ser um vaso para honrar, para santificar, para ser um trabalhador de Jesus, né? Que ele vai dizendo assim, e preparado para toda a boa obra, e ser usado pelo Senhor. Então, não vai usar os vasos hoje, as nossas cerâmicas, sei lá, né? A gente usa os tupperware, né? Que é o que a gente usa para guardar as coisas, o cofre para guardar os tesouros. Mudam-se as ferramentas, os utensílios, mas ele não está falando de vaso, né? Ele está falando do nosso corpo físico, ele está falando da nossa vida, de nós moldarmos a nossa vida, o nosso vaso de barro sendo o nosso corpo físico, e purificar. Mas aí sempre tem aquela dúvida, que existiu desde a época, logo depois do Cristo, muito na Idade Média, os sacrifícios, imaginando que você tinha que se flagelar, sacrificar, votos de silêncio, castidade, para servir ao Senhor, para ser puro. Então, aí pessoas se isolavam do mundo, enquanto outras pessoas achavam isso um absurdo, e todo mundo despencou para o materialismo, utilitarismo, hedonismo, tantas correntes materialistas, fortalecendo. É o agora, o que importa é você, é o seu prazer, é a sua vida, não importa, né? O corpo tem que ser só um instrumento para te dar prazer, para te dar as alegrias. Então, Kardec refletiu sobre essa questão no capítulo Sede Perfeitos. Ele tem 2 textos aqui que ele colocou no item 10 e no item 11. O Sede Perfeitos é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17. Ele fala do homem no mundo e fala de cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos esquecer os vasos lá de Jesus, a gente só está entendendo a utilidade que eles tinham, o quanto eles eram importantes e o quanto no Antigo Testamento eles eram usados, como nessa parábola de Jeremias, para mostrar que nós temos que estar moldados nas mãos desse oleiro, que é Jesus, o nosso governador, nosso guia e modelo. E aí, no Homem no Mundo, eu vou ler só alguns trechos, é o item 10, mas depois quem achou interessante, achou bacana essa mensagem, leiam depois o item 10. É de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863. Não julgueis que, exortando-vos, só colocar aqui para continuar na chamada, não julgueis que a gente está te convidando tanto à prece, à evocação mental, que pretendamos que você viva uma vida mística. Porque é isso que muitos acreditavam, e acreditam até hoje. As correntes espiritualistas, o misticismo, toda essa questão que aflorou muito depois, né, do Cristo, do que imaginava, né, que deveria ser uma pessoa purificada e santificada. Um vaso puro e santificado é aquele que foge do mundo. Então, não pretendais que vocês vivam uma vida mística que vos conserve fora das leis de sociedade, onde estáis condenados a viver. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, antes disso, Kardec já tinha colocado a base das leis morais no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, como a lei de sociedade. Deus não nos deu inutilmente a palavra e todas as faculdades de relação para a gente ficar isolado.
Então ele diz, não, não é para a gente viver vida mística. Vivei como os homens da vossa época. Então não é a gente voltar para um ascetismo, para alguma coisa muito ali antiga. Mas ele diz, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então, Paulo está chamando a gente hoje para a gente buscar essa purificação do nosso vaso. Não consiste a virtude em assumir um severo e lúgubre aspecto, uma coisa séria, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não é? Então, a gente tem a tecnologia, a gente tem os recursos de segurança, hoje de bem-estar, de saneamento, de cura das doenças, de bem-estar, das atividades físicas que nós temos hoje, das ginásticas. Não está querendo dizer, a gente tem que viver como homens da nossa época. Mas basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta que quando começardes e acabardes uma obra, a gente eleve o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo da alma ou a sua proteção para que a gente obtenha êxito ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que a gente fizer, remontai à fonte de todas as coisas. Graças a Deus. Para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus, pela lembrança do nosso Pai. Porque o povo judeu se transviou tanto que teve que ter... Jeremias foi perseguido, foi um profeta que foi perseguido, não foi compreendido. A política era muito, muito suja da época, nos templos, os sacerdotes, então eles não aceitavam. E eles falavam que ele era muito chorão, por isso que tem as lamentações de Jeremias. Mas é porque ele chorava, porque sabia dos desvios do povo judeu, tanto que vem o cativeiro na Babilônia, mas ele fala, ele sabia que um dia... ele profetizou uma nova aliança escrita nos corações. Então, ele profetizou a vinda de Jesus, que escreveria nos nossos corações. Recebei o evangelho nos nossos corações, né? Então, a perfeição está toda na prática da caridade. Unicamente no contato com o semelhante, nas lutas mais árduas, é que ele vai encontrar ensejo de praticá-la. Aquele que se isola, priva-se do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Né? E aí, no outro item 11, é a questão de cuidar do corpo e do espírito. Né? Então, eu tenho que santificar o meu vaso, então eu tenho que preocupar só com o corpo físico? Como que faz? Como que... Ele até pergunta assim, onde é a ciência de viver? Como que o espiritismo pode nos ajudar a conciliar? Eu cuido do meu corpo, mas eu também cuido do espírito. Mas será que um não briga com o outro? Eu estou cuidando do corpo e estou largando o espírito? Eu cuido do espírito, estou largando o corpo? Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Então, Kardec escreve isso em 1864, quando ainda tinha muito, né? E ainda pode ter muitos jejuns, sacrifícios, promessas, né? Para resolver essa questão, vou apoiar-me em princípios elementares. É escrita de Jorge, um espírito protetor. E começarei a demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Então, a nossa alma, o nosso espírito, está cativeira da carne. Para que essa prisioneira viva, se expande, chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, o corpo tem que estar são, disposto e forte. Então, aqui Kardec coloca o corpo nosso são, disposto e forte. Paulo fala para Timóteo, de sorte que, se nos purificarmos destas coisas, seremos vasos para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, nós precisamos estar com o corpo são, disposto e forte. Mas aí tem os ascetas, os espiritualistas que imaginam não, que você tem que aniquilar o corpo. Os materialistas baseiam no rebaixamento da alma. Todas as correntes materialistas, hedonistas, utilitaristas, positivistas, que o que importa é o corpo. A alma não existe, não existe isso. Você não tem que preocupar com isso. Preocupa só com o corpo, com as coisas que você enxerga, pega, vê, não transcende nada, não espiritualiza nada. E aí são duas violências quase tão insensatas uma contra a outra.
Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amor e econômicos no gozar. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando que as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizendo que, por se achar independência mútua, a todo momento, quando a gente estuda, ainda tem um estudo do perispírito, que é um estudo que a gente faz com os jovens, com as crianças, faz um estudo sistematizado, mas o perispírito é esse moderador plástico, é esse corpo fluídico do espírito. O espírito pensa, o perispírito passa, vai para o corpo sente. O corpo sente, passa pelo perispírito, afeta o espírito. Então, essa dependência mútua entre os dois, importa o quê? Cuidar dos dois. Amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido pelos acidentes que causam. Quer dizer, o cavalo não tem culpa nenhuma, porque ele está ali mal dirigido pelo seu condutor. Então, o corpo não tem que ser flagelado, sacrificado pelos desvios da nossa alma. Então, a gente viu aqui que a gente tem que cuidar dos dois. Ter esse corpo são, forte, disposto, mas termos, né, esse vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, essa lição fala de boa obra. Então, a gente fala de trabalho. Então, a gente tem que estar com um corpo saudável, com saúde. Aí, no livro Comandos do Amor, eu vou abrir aqui para ler, porque eu não tenho esse livro, e a gente tem o NEP, tem a Bíblia do Caminho, que traz tudo para a gente não... São tantos livros bons, né? O livro Comandos de Amor é um livro de Chico Xavier, e ele vai falar para a gente da importância do trabalho. Ele diz aqui para a gente o quanto é importante a gente trabalhar, só abrir aqui, que não abriu, o quanto é importante, aí abriu, a gente trabalhar. Então, ele diz para a gente agradecer na luta o clima renovador. Então, nesse trabalho, para a gente ser um vaso para o uso do Senhor e para toda a sua boa obra, a gente possui o celeiro de experiência onde o Espírito é capaz de amealhar os tesouros incorruptíveis da sabedoria e do amor. Então, é o que Paulo fala na outra passagem para os coríntios. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então, a luta é o alimento, pão da alma, força de crescimento do ser para a vida maior. Sem que a vida e a morte estabeleçam conflito na Terra, a imortalidade não se divinizaria para os homens. Então, ele diz aqui que na Terra, nessa multimilenária escola, tudo é exercício, experimentação e trabalho intenso. Ele diz que tem a semente, que abandona o envoltório, o calor asfixiante sobre o vaso, ele está falando do vaso, ele não existiria, então o oleiro tem que, né, precisa daquele calor para aquele vaso nobre existir, a semente tem que romper ali o envoltório para germinar, o cinzel está martirizando a pedra, é uma obra-prima da escultura, que será um ideal de beleza, mas nós somos muito mais que a semente, que vaso e que obra-prima, que estátua. Então, por isso que Paulo, quando ele fala desse vaso, ele não está falando dos vasos, ele está falando de nós. Então, somos mais que semente, mais que vaso e mais que estátua. Somos filhos de Deus em desenvolvimento, que podemos acelerar, progredir, já estamos rumo a um planeta regenerado, aceitando as injunções da luta. Ou podemos atrasar com a nossa preferência pelo repouso ou pela inércia, que é o que nós vamos falar no texto principal, que é o Purifiquemos, do capítulo 78 do Vinha de Luz, que é o texto que eu ainda não falei, mas é o texto que serve para o estudo, quando ele vai falar dos vasos frágeis, dos vasos que preferem servir-se pela malícia e pela preguiça. Então, aqui também, no livro Comandos de Amor, o Chico está seguindo essa linha. Somos filhos de Deus em desenvolvimento que podemos acelerar aceitando a luta. Então, como diz Paulo aqui, de sorte que se purificarmos dessas coisas, seremos um vaso para a honra, santificado e idôneo. Ou a gente pode atrasar com a nossa preferência pelo repouso ou pela inércia. Então, abracemos os nossos deveres, ainda que pesados, porque somente da cruz, que é nossa,
do testemunho que nos fala de perto e do Calvário que nos pertence, é que surgirá para a nossa vida a eterna ressurreição. Então, o livro Luta, o livro Comandos de Amor, o capítulo 9, que fala sobre a luta. E aí depois a gente vai ver um outro sobre a questão da honra. Porque aí a gente falou de trabalho, aí o Paulo de Tarso fala de purificação, nós vamos falar o texto em si, o 78, mas no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo 18 de purificação íntima. O apóstolo Tiago fala que para a gente purificar, a gente tem que ter duplo ânimo. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, sempre, está vendo a mão, o corpo, é sempre aquela questão de cuidar do corpo e da alma. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, você limpa a mão, que é o exterior, e purifica o coração, mas precisa de duplo ânimo. Então, a lição 18 do Caminho, Verdade e Vida diz assim: cada homem tem a vida exterior, conhecida, analisada pelos que rodeiam, e a vida íntima que cada um de nós, só nós podemos fornecer o testemunho. O mundo interior é fonte de todos os princípios, bons ou maus. Do coração partem, né, toda boa palavra e todas as nossas mazelas. Então, nós somos portadores de grandes deficiências íntimas necessitadas de retificação. É aquilo, Jeremias teve que sair lá da casa de Deus, visitar o oleiro e falar, vamos ajeitar isso aqui que não está bom, esses vasos estão todos saindo errado. Mas o oleiro não joga nenhum fora, ele pega de novo o barro e faz de novo. Mas precisa daquele vaso se submeter às mãos do oleiro. Então, o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal, que é aquilo que todo mundo imaginou. Então, vamos sacrificar o corpo, vamos fazer a genuflexão, vamos erguer igrejas, vamos guardar o dia os judeus guardavam o Shabá, vamos guardar o domingo também, mas outra coisa é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. A gente vê que é sempre 3 coisas, né? É um tripé sempre que é nos orientado. Então, aqui na lição principal vai falar de honra, santificação, idoneidade. Nesse livro aqui, O Caminho, Verdade e Vida, ele fala da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, e o apóstolo Paulo entendia perfeitamente a gravidade do assunto, aconselhava os discípulos a limpassem as mãos, quer dizer, retifica o seu plano exterior, seu corpo físico, seu vaso de barro, mas renova suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável dos seus pensamentos. É o conhece-te a ti mesmo. Então, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que para a gente fazer esse trabalho, cuida do corpo, limpa as vossas almas, mas cuida do espírito, santifica por dentro, com autodisciplina, compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes, porque o que ele fala? Duplo ânimo. Então é algo que a gente tem que trabalhar muito, 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 e ter honra, porque ele fala de honra, né? A Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, ela dá algumas dicas sobre a questão da honra. Tem um capítulo que é Jesus e Honra. É o capítulo 6 desse livro maravilhoso dela. E ele diz que a gente segue com essas aspirações de Jesus, né? De que a gente quer realmente despertar as potencialidades em cada um de nós. A gente quer, né, ter essa honra na vida. Mas ela diz que para este esforço, a honra se torna o inigualável guia interior, impulsionando mais para frente nos passos que deve dar sem se deter. Mas para a gente ter esse vaso de honra, a gente precisa conhecer. A gente precisa ter conhecimento e coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Então, se a gente não conhece os objetivos, se a gente não tem coragem, a gente não consegue honrar. É como a gente hoje fala, mas você não honrou o compromisso. É porque a gente não conhece, a gente não sabe aquilo. A gente não tem a coragem de honrar os compromissos. Então, na época de Jesus,
Jesus não rompeu com os laços familiares, mas os familiares não entendiam a missão dele. Então, tem um momento que ele está pregando numa casa, a casa toda cheia, e ele fazendo essas pregações, e chegam os discípulos e falam: tua mãe e teu pai e teus irmãos te chamam ali. Aí ele tem um momento de indeclinível com honrosa decisão, facultando dizer com toda tranquilidade: quem é meu pai? Minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Então todo mundo fica estupefato ali, imaginando assim: nossa, mas Jesus não valorizando os laços familiares? Não. Honra é a coragem de eleger o melhor. Jesus sabia, ele não tinha desrespeito aos familiares, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Não tem onde reclinar a minha cabeça. Então, a sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis, que era a família que ainda não compreendia a sua missão. Então, ele veio romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem, do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. Então, o cinzel e o martelo para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo, Jesus, nos limites das conveniências. Ah, chegou sua família, agora separa, tem que atender eles. Dos receios pueris, das afeições imaturas. 20 séculos depois, nós estamos aqui, e esse escultor de alma, Jesus, está trabalhando o granito das vidas a fim de libertar. Gente, todos os créditos para Joana de Ângeles, maravilhosa aqui, com a sua linda fala poética, o granito das vidas, né? Esse escultor de almas. Então, tua honra, a nossa honra, deve modelar-se na honra de Jesus. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas acomodadas, é a força do teu empreendimento. Entre em ti mesmo, ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretende, o que é melhor para ti, como conquistá-lo. Vendo que toda essa questão de realmente a purificação, a santificação, é o momento do encontro consigo mesmo. E as pessoas imaginavam que era algo de você se recolher nos mosteiros, nos conventos, fazer um voto de silêncio. E não é. Mas nós temos que ter esses momentos, ao longo do nosso dia, ter essas pausas de meditação. A tua libertação diferirá daquele que rompe vínculos de afetividade, para soltar-se, escravizando-se a outras situações piores. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva, para que sigas plenamente. Após isto, não será mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a tudo e a todos, porém de liberdade total sobre a liderança de Jesus. Muito bonito, né? O Jesus e a Atualidade, um livro dessa série psicológica de Joana de Ângeles. E aí, para terminar, a gente vem com a idoneidade. Falamos do trabalho, com o livro Comandos de Amor, falamos de purificação, buscando o capítulo 18 aí do Caminho, Verdade e Vida, o Honra com Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles. E idoneidade, a gente vai para o nosso texto aqui maravilhoso do Vinha de Luz, Purifiquemos. Então, vou repetir de novo o Evangelho e ler aqui para a gente finalizar e concluir o nosso estudo. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a obra. Boa obra. Paulo a Timóteo. Em cada dia de luta, então nós falamos da luta no começo, lá com o livro Comandos de Amor, é indispensável atentar para a utilização do vaso, de nossas possibilidades individuais. Eu comigo mesmo. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, foi o que Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou das mensagens, né? Uns ficam querendo martirizar o corpo, outros diminuir a alma, e no meio disso tudo formiga um monte de pessoa, uma humanidade inteira, sem saber que rumo seguir. Então, na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Então, todos nós que queremos despertar, estamos despertos, queremos ser esse vaso de honra, o que a gente tem que fazer? Então, ele diz aqui, quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos.
Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Então, às vezes a gente está achando que está ajudando e está sendo vaso de calúnia, um vaso de injustiça, um vaso de falsos julgamentos, mesmo quando você acha que está agindo certo. Então, os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Então, todos os dias, nós estamos sendo usados pelas forças da vida, essas forças da vida, essa espiritualidade, esses espíritos que de ordinário nos dirigem, né? Quando Kardec pergunta na questão 459, os espíritos influem a nossa vida? De ordinário eles vos dirigem, influem a tal ponto que de ordinário eles vos dirigem. Eu não sei se é a questão 459 ou 469, mas é da influência dos espíritos em nossas vidas. Então, os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias, em meio de experiências inquietantes e rudes. Olha Deus mandando o profeta Jeremias chegar na casa do oleiro e ver aquele tanto de vaso frágil e imperfeito. Coitado desse oleiro. Como é que está lá? Funde, refunde experiências inquietantes e rudes. Jeremias vai lá para alertar. É hora de se arrepender, é hora de se deixar moldar por esse oleiro, submeter a sua vontade, porque ele fala que vai ter o exílio, e logo depois tem o exílio da Babilônia. E nós não estamos numa transição planetária? Não é o momento do noivo vir e quem não está com a sua luz acesa? As virgens nécias e as virgens prudentes. Quem não está atento aí com a vinda do Senhor. Então, raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Então, vamos aumentar esse percentual aí, pessoal. É raro, muito raro. E a grande maioria está no sono da indiferença, está usando a língua como vaso de malícia, os olhos como vaso de injustiça, reclamam a situação, e tem alguns que ainda melhoram, querendo ser um vasozinho bonitinho, pintadinho, ambiciona essa posição elevada de ser purificado, idôneo, mas não cuidam de si mesmo, reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, mas em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Em coisa alguma se esforça por se libertar das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serve na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, não esqueça. Acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para honra e idôneos para o uso do Senhor. O idôneo, o significado da palavra idôneo, é adequado, próprio e que convém perfeitamente. Vaso adequado, próprio e que convém perfeitamente. É esse que é o nosso objetivo, então, sermos vasos para santificação, honra e idôneo, para essa boa obra que nos aguarda. Então, que essa lição, que esse estudo nos inspire a sermos os verdadeiros espíritas cristãos. Muita paz, muita luz, uma ótima quarta-feira aí à noite. Aproveitem aí para compartilhar, curtir. E bom dia, boa tarde também para quem está vendo em outros horários. Muita paz, muita luz, que o Dr. Augusto Silva, os mentores espirituais, nossos amigos, nos abençoe nessa noite. Que assim seja, até o nosso próximo encontro.